hipocampo também tem a ver com memória ou estou viajando? Não, você não Nada a está ver. viajando nem um pouquinho. Ah, Não, tá. você está Sim. certa. É interessante, porque aí você me leva a ter que conceituar outra Vamos. coisa que é muito importante. No nosso cérebro, a gente tem um conjunto de estruturas, tá? Que nós chamamos de sistema límbico. Sim, O sistema adoro. límbico são todas as estruturas Centros cerebrais nervosos. que estão relacionadas com gerar respostas, tanto fisiológicas como comportamentais, para adaptação ambiental. Sim, Então, ela é extremamente importante evolutivamente falando, tá. tá? Uhum. O córtex pré-frontal, o hipocampo, a amígdala, Então, entre outras estruturas que fazem parte do sistema límbico, eles são importantes para memória e emoção. As mesmas estruturas relacionadas com memória estão relacionadas com as emoções. Eu não desvinculo esses dois fenômenos porque são as mesmas estruturas que estão envolvidas, tá? Então, o que também artigos recentes têm mostrado é que a diminuição desse BDNF explicaria resultados mais antigos, já publicados na literatura médica científica, de que pessoas que têm ansiedade e depressão há muito tempo têm uma diminuição de volume de estruturas de córtex, estruturas específicas do córtex pré-frontal e do hipocampo. Ou seja, diminuindo a capacidade deles de modular a amígdala, que, solta, vai disparar cada vez mais respostas relacionadas ao estresse. O que mostra e que também corrobora com pesquisas comportamentais que mostram que quanto mais tempo uma pessoa ela fica estressada, ou quanto mais crônico é esse estresse, ou seja, eu tenho um estresse a longo prazo e não pontual como ele deveria ser, tá. tá? Quanto mais tempo uma pessoa passa estressada, menor é o limiar dela de entrar nesse estresse, ou seja, mais facilmente ela entra nesse estado de resposta de luta e fuga. Então, uma pessoa dessa estressada não é resiliente? Uma pessoa que passa por estresse crônico, ela tem uma capacidade fisiológica de diminuir a resiliência É, dela. é. É que você explica, eu já falo, pá, não, você vai explicando certinho, né? Mas é isso, porque senão o pessoal assiste, então é assim, não, não é, né? Porque eu falei assim, então uma pessoa estressada não é muito resiliente, né? Então, é verdade isso, ele traz essa resposta porque eu vejo pessoas estressadas que não sabem ser resilientes. Infelizmente ou felizmente, né? Na verdade, isso é uma adaptação evolutiva. O cérebro aprende a ter reações padrão para economizar energia. É, Porque é, nenhuma célula gasta tanta energia do nosso corpo quanto o neurônio. Se a gente falar, quem mais gasta energia do nosso corpo? São os músculos, mas por uma questão de volume. é. Né? Então, falando em tecido, em quantidade absoluta, os músculos são quem mais consome energia. Mas proporcionalmente, o tecido que mais consome energia é o nervoso. É. Né? Então, se a gente for pensar em célula, o neurônio consome muita energia. Sim. Então, evolutivamente, como que o nosso cérebro aprendeu a tentar compensar isso, tentar gastar menos energia? Padronizando o comportamento. Então, se você começa a repetir um determinado padrão comportamental, o seu cérebro, ele cria mecanismos, circuitos neuronais que vão automatizar essa resposta para cognitivamente você não ter que ficar mais tomando essa decisão. Então, se você cria hábitos saudáveis, isso vai ser padronizado comportamentalmente para você. Ou seja, você começa a ter esses hábitos saudáveis sem decidir por eles. E, infelizmente, o contrário também é verdadeiro. Se você vai automatizar respostas que não são interessantes para a saúde, nem física e muito menos mental. Né? E aí é onde a gente pode chegar no que você tinha me perguntado antes, né? Como que esse padrão mental ele pode ter
um impacto no corpo, né? A gente já, de novo, existem vários trabalhos mostrando, né, a comorbidade entre depressão e ansiedade com percepção de dor, com doenças inflamatórias, né? Que você fala de Isso sim. artrite, artrose, fibromialgia. Cada vez você vê que vários trabalhos mostrando, né, a comorbidade entre uma coisa tá sempre junto, a proporção de uma coisa estar junto com a outra é muito grande, né? O que a gente sabe, o que a gente tem visto hoje na literatura que corrobore para explicar essas coisas andarem tão comumente juntas. O que a gente sabe é que esses padrões de comportamento, então, de ansiedade, principalmente, né, ele causa esse estresse crônico, tá? Esse estresse crônico, quando a pessoa entra no estado de estresse, eu vou liberar cortisol, eu vou liberar adrenalina, por exemplo, né? Isso vai causar uma resposta fisiológica, né, para luta e fuga, mas também modula o comportamento cerebral, tá? E isso vai instigar ou modular a amígdala a trabalhar mais. A gente tem um regulador disso que é o hipocampo, tá? Então o hipocampo ele vai regular a amígdala para manter ela num nível de ativação saudável, tá? Só que o cortisol em excesso e a longo prazo ele inibe a produção de BDNF que diminui a atividade do hipocampo, por exemplo. Por isso que a gente estava falando de diminuição do limiar de resiliência, tá? Outra coisa importante é que esse mesmo comportamento, essa mesma amígdala, ela vai aumentar a ativação do nosso sistema simpático, tá? E o nosso sistema simpático, ele vai aumentar, vai acelerar algumas respostas orgânicas, tá? Em linhas gerais, para eu tentar ser o mais simples possível, porque esse é um assunto muito complexo, Quando né? a gente fala em cérebro, né? Isso é um assunto muito importante. A amígdala, ela pode modular a ação de uma glândula muito importante do nosso corpo, que chama suprarrenal. Então, essa glândula suprarrenal, ela tem esse nome porque ela está acima do rim, por isso suprarrenal, tá? A suprarrenal, ela é uma glândula importante para a produção de dois hormônios muito importantes, que a gente já citou aqui, tá? Que é a adrenalina e que é o cortisol. Então, a amígdala, ela consegue modular isso, ou por estímulo hormonal, controlando a hipófise, que é outra glândula muito importante que está no encéfalo, e a hipófise produz um hormônio que nós chamamos de ACTH, que é um hormônio que modula a atividade da suprarrenal. Tá. E via o sistema simpático, a amígdala também modula a ação da suprarrenal. E aí a suprarrenal responde com adrenalina e cortisol. Tanto a adrenalina quanto o cortisol, cronicamente... E lá vem bomba. A longo prazo... Eles vão fazer o quê? Eles vão ter um impacto muito grande na ativação da resposta imune. As nossas células de defesa, e aqui eu vou ser genérico para não entrar muito conceitualmente nisso, mas as nossas células de defesa, elas têm receptores, elas percebem a sinalização de cortisol. Tá chegando, né? Tá chegando. E de noradrenalina, que é muito comum na ativação simpática, tá? Então, essas células, quando elas percebem essa sinalização hormonal, elas ficam mais aptas a instituir inflamações, a entrar em processos inflamatórios, a participar de processos inflamatórios, a iniciar processos inflamatórios. Mesmo que não esteja na minha genética. Depende, porque quando a gente fala de genética e a gente vincula isso a comportamento, isso é uma seara muito complicada, porque genética e comportamento a gente sabe que estão relacionadas,
Mas uma certeza que nós temos é que comportamentalmente a genética ela é multigênica. Tá. Eu tenho muitos genes e a depender de como um conjunto de genes está funcionando, isso vai ter um impacto, tá, no meu comportamento. Então, é aquilo que a gente estava falando off, né? Antes da gente começar a gravar. Que tudo isso, né? Tanto como o meu sistema imune responde, ou quanto tempo ele leva para ficar mais susceptível a provocar inflamações sob essa estimulação, tá? Então, o quanto ele pode ficar suscetível a isso, ou o quanto o meu comportamento pode mudar sobre uma pressão, né? Sobre uma pressão ambiental, isso daí depende, então, de dois fatores importantes. Depende de como é esse meu set gênico geral e o quanto eu estou sendo exposto a isso e que tipo de educação que eu tive. Tá. Então, o ambiente, né? E a mim. E a sua genética. As duas coisas, se as duas coisas elas contribuem para uma facilitação de resposta negativa, né? Então, se a pessoa tem uma genética que favoreceria isso, mas ela tem um ambiente saudável, sem problema. Se ela tem um ambiente ruim, mas ela tem uma genética que não predispõe isso a ela é muito resiliente. Agora, se esses dois pontos, né, eles convergem onde eu tenho uma tendência genética que me facilitaria ter uma resposta, tanto do meu sistema imune quanto comportamental, a pressões ambientais negativas, aí é onde a coisa degringola, né? Degringola. Então, é difícil determinar isso. Ficou bem claro quando você fez aquela linha. Deu para entender bem. Então, como nós estávamos falando, Ada, se a gente imaginar uma linha, né? E vamos supor que dessa linha à direita, tá? Então, dessa linha, vou falar a minha direita, né? Dessa linha à direita, vamos supor que eu tenho um comportamento dito socialmente inadequado. E dessa linha à esquerda, eu tenho um comportamento social dito aceitável, normal, padrão, tá? Porque falar de normalidade é muito subjetivo, o que é normal, né? Então, vamos supor que essa linha, vamos dar um nome para ela, vamos chamar essa linha de ansiedade, tá? Então, se eu estou do lado esquerdo da linha, eu tenho um padrão comportamental ansioso dito normal. Se eu estou do lado direito dessa linha, eu tenho um comportamento ansioso dito patológico, tá? Então, a questão geneticamente, eu vou nascer com um conjunto de genes que vão me colocar a uma certa distância dessa linha, tá, de comportamento ansioso. Então eu posso nascer muito longe dessa linha ou muito próximo dessa linha. O que vai determinar o quanto eu vou ser empurrado à direita? Vai ser agora fatores ambientais. Então uma pessoa que é muito empurrado à direita e não cruza essa linha é uma pessoa que nós chamamos de resiliente. Uma pessoa que é pressionada à direita, passa fácil por essa linha, é uma pessoa pouco resiliente. Então, o que nós sabemos as dificuldades e os desafios de vida são essas forças que empurram a gente à direita. E o quanto a gente demora para ter um comportamento ansioso dito patológico é a distância na qual nós nascemos distante dessa linha. Eu não sei a distância na qual eu nasci, eu não sei qual é a minha susceptibilidade para desenvolver um padrão patológico ansioso. E isso eu estou dizendo padrão patológico ansioso, porque ser ansioso é normal, é uma resposta evolutiva normal. Agora, se ela começa a prejudicar o meu convívio social, eu vou dizer que ela é patológica, né? Então, o quanto eu vou nascer longe, que vai cruzar essa linha, eu não sei. Eu sei quais são os fatores ambientais que empurram a gente à direita, tá? Mas o quanto eu vou levar, o quanto eu vou suportar
de dificuldades e desafios até cruzar essa linha, nós não sabemos. Por isso que eu preciso tentar evitar o que é praticamente impossível e o mais comum e que é muito comum que os terapeutas tentam ensinar aos seus pacientes a como interpretar esses desafios para que eles se tornem cada vez menos fortes nessa pressão que faz você cruzar essa linha. Tá? Então, a susceptibilidade genética a gente não sabe, mas a gente sabe dos fatores que vão predispor a gente ou vão empurrar a gente a um determinado limiar. Tá? E aí eu quero entrar num conceito muito importante aqui, que é o de somatização. Somatização, a depender da literatura que você for ler, ela pode ter conceitos diferentes, tá? Então é importante que a gente determine o nosso conceito. O que eu estou querendo dizer com somatização aqui? Então, aqui eu estou chamando de somatização a um padrão de sentimentos que vão levar uma resposta da amígdala que vai colocar o corpo em situação de estresse crônica. É o que eu estou chamando aqui de somatização. Tudo bem? Sim. Então, conceituado isso, a pressão no trabalho, pressão na família, autocobrança, tá? Tudo isso pode levar você ao desenvolvimento daqueles padrões de pensamento catastróficos ou de derrota social. Aquele padrão de comportamento que a gente aprendeu comparativo. Ah, então eu estou me comparando a um conhecido ou alguém que eu não conheço, mas que eu tenho acesso às redes sociais, e por que ele consegue ou não? Ah, se eu trabalhar mais eu consigo. Ah, eu tenho que ter um bem material compatível com de determinada pessoa, né? E isso vai gerando uma cobrança, porque, de novo, e abrindo outro parênteses, eu estou abrindo muito parênteses, Pode né? abrir. Mas a questão é, não existe problemas. Existe como eu encaro o problema, tá? Tudo na nossa vida vai causar uma pressão à direita, usando esse exemplo que eu dei da ansiedade. Então, tudo pode causar essa pressão. Agora, o quanto essa pressão vai ser forte ou não, é como eu mentalmente lido com isso. Então, se eu vou fazer uma apresentação no trabalho, que é um exemplo que eu já dei anteriormente, né? E eu encaro isso como uma oportunidade, né? E não como algo temerário, né? De que isso pode me rebaixar, isso pode me humilhar em frente aos meus colegas. Se ao invés de pensar assim, eu penso, dependendo como eu me sair, eu posso ter uma promoção, tá vendo? A mesma condição ambiental pode fazer eu ver a mesma situação em dois vieses completamente diferentes. Então, eu vou fazer uma apresentação. Eu posso pensar, nossa, essa apresentação pode me levar a uma promoção. Ou eu posso pensar, essa apresentação pode me levar a ser dispensado, a ser mandado embora, né? A depender de como eu me saia. Então, a maneira com que você pensa vai causar um sentimento. Esse sentimento de antecipação, tá? Vai causar uma resposta estressora, e aí a gente vai, dentro desse exemplo que eu estou dando, eu posso conceituar isso como ansiedade. Essa ansiedade, ela vai facilitar a ativação da amígdala, que vai ativar tanto o sistema simpático quanto a produção de hormônios que levam a esse estado de estresse. E voltando nesse estado pré e subinflamatório que eu já tinha falado antes, as nossas células do sistema imune, elas têm receptores para esses hormônios de estresse, que fazem com que elas fiquem mais prontas para agir. Se eu vou lutar ou se eu vou fugir, provavelmente eu estou susceptível a alguma lesão. Então o meu sistema imune, ele tem que estar pronto para isso. Só que se eu estou isso de uma forma crônica, o meu sistema imune está pronto ali para uma inflamação. De novo, assim como o estresse, a gente tem que encarar a inflamação como uma resposta benéfica. Então, uma inflamação aguda é uma resposta benéfica de cura de um tecido.
Agora, a inflamação crônica, ela leva à destruição e não à cura desse tecido, tá? Então, se eu estou com um padrão de pensamentos que me levam a esses sentimentos, que me levam ao estresse, então eu estou tentando fazer uma cadeia de eventos que me levam ao estresse, o estresse vai me levar a esse estado onde as minhas células do sistema imune estão mais prontas para agir. Isso me leva a um estado subinflamatório, pré-inflamatório, e a depender de quais padrões ou de quais doenças geneticamente eu tenho mais ou menos facilidade a desenvolver, o fato de eu já estar um pouco inflamado, subinflamado, pré-inflamado, pode levar essas doenças a surgirem. Então, uma condição de ansiedade ou depressão pode levar uma pessoa a desenvolver fibromialgia, a outra pessoa a desenvolver hipertensão, a outra pessoa a desenvolver um tumor. Então, o tipo de doença que a pessoa vai desenvolver por esse estado de estresse crônico que foi causado por um sentimento de pensamentos catastróficos, isso depende de indivíduo para indivíduo, de que tipo de susceptibilidade ela tem para determinadas doenças. Tá? Então, resumo, se eu passei da linha, posso considerar genericamente, muito amplo, com aspas, que lá vem bomba, lá vem uma doença aí, porque eu passei. A pergunta aqui é: há quanto tempo você está nesse exemplo à direita da linha? Quanto mais. Lembra que a gente estava discutindo aqui, que eu comentei que o estresse crônico vai diminuindo a expressão de BDNF, Sim. que vai diminuindo a capacidade do neurônio de se comunicar, de fazer novas comunicações, novas Sim. sinapses com outros neurônios. E isso vai diminuindo as vias que o meu cérebro tem de me proteger. Cognitivamente falando. Então, eu vou diminuindo a capacidade que determinadas estruturas, como o córtex pré-frontal e como o hipocampo, tem de modular essa amígdala. Então, quanto mais tempo eu fico para lá dessa linha, mais difícil é eu voltar dessa linha. Mais difícil é porque se eu receber um laudo, é mais difícil do que eu não receber o laudo. Nossa, ficou horrível, mas você entendeu? Se eu passo da linha, realmente, você tem depressão profunda, tá. Agora, diferente de uma pessoa falar, cuidado, você pode ter mais pra frente uma depressão, então cuidado. O que você está discutindo é como o indivíduo ou o paciente, né, ele recebe um possível diagnóstico. Não, né, é da de um linha. Profissional. Para cada linha, depende de como eu tô passei da linha, se eu passei rápido da linha, cuidado, você pode ter uma depressão, não, entendeu? Nesse exemplo, a linha já é tá, igual eu falei. Então, já é o diagnóstico, então, assim, eu já desenvolvi. Então, cuidado, posso ter depressão é antes da linha, mas tá pertinho, né? Tô ali, né, quase batendo, né? Se você começa a ter comportamentos de uma ansiedade patológica, é porque você já cruzou a linha. Entendi. Né? Sim. O quão isso começa a te prejudicar, o quão, de novo, entre muitas aspas, anormal esse comportamento ansioso, né? Ou patológico, e neste meu exemplo seria o quão distante você já ficou da linha. Entendi. Então eu passei da linha e estou indo embora à direita. Né? A história do diagnóstico e, de novo, existem vários trabalhos científicos mostrando que cada vez mais a melhor maneira de se tratar um paciente com problemas comportamentais, seja ele qual for, não é nem só a terapia com um psicanalista ou um psicólogo, e nem só com o psiquiatra. É junto. É a união dos dois. É junto, fora os hábitos, né, que a gente falou. Exato, porque o psiquiatra, ele vai tentar modular esses neurotransmissores que estão levando a esse comportamento de maneira medicamentosa. E o analista, o terapeuta, tá? Ele vai tentar
mudar o seu padrão de pensamentos, É de verdade. como você É encara verdade. as adversidades da vida para você aprender a ter pensamentos menos catastróficos. É verdade. Então, e as duas coisas vão confluir a você ir retornando à É. esquerda dessa linha. É verdade. Então, os trabalhos mostram que o nível de sucesso de um paciente com problemas comportamentais, com problemas emocionais, ele é muito maior quando eu tenho a associação desses dois campos. É. Tanto o médico quanto o psicólogo. Eu lembrei de uma situação que quando eu estive, né, no estado de depressão, a doutora Ive, né, eu gosto muito de citar o nome dela, eu fui ao psiquiatra, tomei a medicação e eu estava tendo terapia com a doutora, né? Uhum. E ela falou, eu cheguei a conversar as minhas sessões, ela falou, não dá para conversar com você. Você precisa tomar medicamento, né? E eu não queria tomar medicamento, né? E ela falou, e a gente tentou conversar e ela falou, não dá para conversar, olha o seu estado. E eu tentando, forçando, né? Enfim, tomei a medicação, continuei a terapia dela, falou, você tá outra pessoa. E é verdade, né? A gente fica outra pessoa. Literalmente, eu me sentia outra pessoa. Isso é importante, porque às vezes as pessoas têm preconceito de usar medicamento ou se acham derrotadas por passar a depender de um medicamento. É bom que as pessoas tenham consciência de que, assim, o seu comportamento ou o seu padrão de pensamentos, eles estão muito relacionados às concentrações desses neurotransmissores. Quando você tem um padrão de comportamento catastrófico, ou sob condições estressoras há muito tempo, a gente já sabe, cientificamente falando, que a concentração de vários neurotransmissores, elas estão desreguladas. E a diminuição de dopamina e serotonina, por exemplo, tá? Então, se você está muito à direita dessa linha, há quanto tempo está também, você não estará aberto, porque você vai estar tão dentro dos seus pensamentos catastróficos que você não se abre para o terapeuta conversar na tentativa de significância do que está acontecendo. Você tem que significar os seus desafios. Você tem que vê-los como uma oportunidade de crescimento e não como uma derrota iminente. Só que para você ouvir isso, você precisa estar aberto. E se você está com essa desregulação de neurotransmissores muito baixa, você está perdida, você está isolada, você está trancada dentro da sua cabeça. Então, esses medicamentos, eles vão, então, aumentar estas concentrações desses neurotransmissores a ponto de fazer você abrir uma brecha para o terapeuta entrar. É verdade. Para você conseguir sair de dentro do mundo que você está criando. E que você cada vez está se fechando mais nele. Então esses medicamentos são extremamente importantes para isso, tá? Então a terapia, ela só funciona se a pessoa, o paciente, ele está aberto a discutir a situação, a falar o que ele está pensando, ou seja, ele tem que querer mostrar ao mundo que ele criou dentro da cabeça. Se os seus níveis de neurotransmissores são muito baixos, a pessoa não tem condições de fazer isso. Então ela precisa do medicamento para ela chegar numa condição mínima onde ela consiga sair desse mundo fechado, conversar e ouvir o terapeuta, para o terapeuta ressignificar e fazer com que ela mude os padrões de pensamento dela, para que ela entenda quais são os motores ou os gatilhos, que também são conceitos diferentes, mas aqui eu vou usar como sinônimos, tá? Que levam ela a desencadear pensamentos catastróficos, para ela perceber isso e estancar essa cascata de pensamentos. E quando você consegue fazer isso, você consegue ir diminuindo a concentração ou parar os medicamentos. Então, tem que ser conjunto, é uma via de mão dupla, e a depender de como está o seu estado, ou, de novo, tentando usar essa analogia didática, a depender do quanto você está à direita dessa linha, só com medicamento para você se aproximar
o suficiente dessa linha para o terapeuta poder te pegar e colocar aqui. Do outro lado. E é Exato. verdade. Não, é verdade mesmo. Inclusive, eu vou até conversar com ela de como ela me viu, de como a doutora Ivy me viu e agora onde eu estou, né? É maravilhoso, foi libertador. Nós temos que estar no diante da terapeuta, né, do terapeuta, né, sem máscara, né, olha, é isso, né, e nem isso acho que eu conseguia fazer, né, então foi libertador, foi muito bom, e quando a doutora Ivy me deu alta, eu falei, eu não quero, que engraçado, né, não queria fazer, e depois não queria soltar da mão dela. Isso é muito comum em Eu não terapia, quero! né? Os pacientes que precisam não querem e os que querem não precisam. Isso é um jargão comum. E foi libertador, foi maravilhoso, foi muito engraçado, porque quando a gente olha, né, do estado que a gente estava, do estado que eu estava, para hoje, aparentemente, vou falar uma palavra com muita aspas em negrito, parece que houve cura, né? E eu sei que não existe cura, é tratamento, né? É um tratamento para quem desenvolveu uma depressão, né? Mas a gente entra num lugar tão libertador que parece, nossa, me curei, né? Então vale a pena fazer a terapia, ir ao médico, ter a medicação, quando voltar a sintomas, ou nem sei se é essa palavra, sintomas, gatilhos, enfim, procurar não deixar passar do outro lado da linha, né? Exato. E isso é importante o que você comentou, porque assim, como eu também já comentei anteriormente, o nosso cérebro trabalhando nessa maneira com que ele aprendeu evolutivamente de tentar economizar energia, ele cria padrões comportamentais. Então, se sempre ao acontecer uma coisa eu decido responder desse jeito, o meu cérebro já aprende, aconteceu isso, eu respondo assim. E o cérebro automatiza isso para economizar energia. Então, deixa de ser consciente. Aconteceu isso, eu respondo assim. Entendi. E eu paro de perceber. Para eu quebrar essa dinâmica, leva tempo. É um circuito que para o cérebro está funcionando muito bem. Então, discutir cura daria horas aqui, né, de assunto, mas paulatino, é algo lento, é algo onde a pessoa ela precisa percorrer um caminho, porque você precisa quebrar esse automatismo, ou seja, eu tenho que entender o que me faz ter esse comportamento automático. A partir desse momento, eu começo, quando acontece este algo, eu já interrompo antes de responder aqui. E aí eu tenho que direcionar essa resposta para algo que seja saudável. Aconteceu isso, eu tenho que responder assim. Isso leva um esforço mental muito grande e, como eu falei, o cérebro gasta muita energia. Então, para pensar, eu consumo muita energia. Para mudar um comportamento, eu consumo muita energia. Então, isso é cansativo. Isso é cansativo. Então, eu tenho que ter muita consciência do que eu quero fazer. Eu tenho que estar muito disposto a mudar um padrão de resposta frente a um estímulo ambiental. E eu tenho que repetir isso várias vezes até eu condicionar o cérebro de, tá bom, não é mais essa resposta A que ele quer, é a resposta B. E aí eu passar a ter essa outra resposta. Entenda que eu coloquei o cérebro como uma entidade diferente. Não é isso que ele quer, é aquilo. O cérebro se indagando, né? O paciente ou as pessoas que têm problema comportamental, um grande problema é que ela acha que ela é o cérebro dela. As pessoas acham que o que ela está pensando é ela. Elas esquecem que o cérebro é um órgão como o coração, como o fígado, como qualquer outro, que está lá para ter uma resposta fisiológica aprendida, automatizada. O cérebro está assim. Então, eu não sou o meu cérebro, eu não sou o meu padrão de pensamentos. E eu posso ensinar o meu cérebro como pensar.
Então, isso é a seara na qual as terapias trabalham, né? De novo, quando você ressignifica alguma coisa para algo positivo, é essa coisa de mudar uma resposta frente a um estímulo, né? E os medicamentos, elas ajudam a você estar mais aberto a escutar o terapeuta para que você esteja disposto e tenha um ânimo, porque a depender do seu nível de ansiedade, ou seu nível de depressão, você não tem esta energia necessária que você precisa gastar para convencer o seu cérebro a criar outro circuito automatizado de resposta, que, como eu já disse, gasta muita energia. Você precisa ter uma motivação que uma pessoa deprimida ou muito ansiosa não tem. Então eu prefiro, resumindo mais ou menos aqui o nosso bate-papo aqui, eu prefiro então gastar energia para ter uma mente saudável, tá certo? Tá certo. Do que deixando acontecer determinados fatos e eu passar daquela linha. E isso é importante, mas o problema, e o grande problema, e o grande drama nisso que você falou, é que a pessoa que está vivendo Não isso, sabe, né? ela não tem consciência. E às vezes ela não tem consciência de que ela não tem energia e motivação para isso. Por isso que o apoio, uma rede de apoio de amigos e familiares é muito importante para que muitas das vezes eles têm que levar essa pessoa à ajuda psiquiátrica e psicológica. É um assunto ou outro também, né? Porque quem não tem rede de apoio? Mas tá bom, né? Exato. Mas tá bom, mas tá bom. Então, Vamos pular? Então, vou reformular. No quadro que a pessoa, entre aspas, se diz saudável, é melhor gastar energia para manter o cérebro saudável do que igual a mim. Hoje eu prefiro gastar energia para encontrar um caminho do que ir no automático e chegar de novo desenvolver uma depressão. Tá certo? o importante é assim, o cérebro sempre vai automatizar comportamento. O Sempre. ruim, né? Porque Ele o bom sempre... ele Não, esquece. não. Ele vai automatizar o comportamento em que você sempre repetir. Então, por isso que é importante você ter consciência das respostas que você tem frente a estímulos. Sim. Porque você tem que ter respostas que sejam favoráveis, saudáveis ou interessantes para você. Porque elas vão ser automatizadas, querendo você ou não, e você vai perder a consciência de que você está tendo. Entendi. Então, você precisa estar sempre consciente de novos desafios, novos problemas na vida, como você responde a isso, você ficar atento a isso, para que você crie um padrão de resposta saudável, Sim. para que quando ele automatizar, você vai deixar de perceber isso, você vai deixar de ter consciência disso, mas você vai continuar com uma resposta saudável. É aí que a gente gasta a famosa energia, né? Em ter consciência para deixar o nosso cérebro fazer o trabalho dele a nosso favor, não contra a gente. Tá. Não, esse tema a gente puxa um fio da meada e vai até, né? Vai puxando, vai puxando, vai puxando. E ele não se esgota. Ele não se esgota. Uhum. Quando se fala em comportamento e cérebro, né? Mas eu convido você de novo para que volte. A gente tem, acho que vou fazer já minha pauta, um monte de assunto, tá bom? Eu quero muito que você volte. Será um prazer. Tá bom? Essa caneca que você bebeu a nossa água, para você lembrar do nosso bate-papo, Muito obrigado. é sua. Eu queria que você deixasse seu contato. Perfeito. Vocês podem me achar no Google colocando meu nome, Cleiton Fagundes Machado. Vocês encontram o meu currículo, vocês encontram contatos, e no Instagram é Cleiton, tudo minúsculo, CLEITON, underline F, underline M, Cleiton FM. Obrigada, viu? Imagina. Eu nem vou dar muito tchau, porque eu quero que você volte. Perfeito. Tá É um compromisso. É um compromisso. Vai ficar sócio aqui. Opa. A Flávia, o Jefferson, você vai ficar sócio aqui. Perfeito. Obrigada, tá? Imagina, foi um prazer. Gente, muito obrigado por vocês terem ficado aqui com a gente até o final. Não esqueça de curtir, compartilhar e nos seguir. E não esqueça também de seguir o Dr. Cleiton. Eu espero você no próximo bate-papo e até lá.